Gol do Galo, irmão. Ei, o Everson. O Everson pegando até pensamento, rapaziada. Sério. Tá pegando demais. E o cabelo na régua, hein, Everson? Cabelo na régua, hein, pai? Muito pênalti. Ei, Aníbal, viu, meu? E outra, hein? Vamos assim, vamos ser sinceros. Esse Carlos Vinícius aí, eu vou falar um negócio pra você. Esse bicho guarda, hein, irmão? Acho que é o 10º gol dele, eu acho, viu? Esse bicho guarda, viu, mano? A hora que ele sai da área, pum, apaga a luz. Mas, irmão, perto da área ali, fez o gol de pênalti, agora ele bateu bem. Dentro da área ali, ele é embaçado, pai. A hora que dá dois passinhos fora da área, pum, apaga a luz. Mas, irmão, ele é matador, viu, fio? Ele é matador, esse maluco. Que é aquela tradicional pausa rápida. Tem YouTube, Dimas? Copd. Tem YouTube, então YouTube. Cuidado. YouTube, a gente vai papeando por lá e na volta muitos destaques pra vocês. O bem administrador. É o ADM. É isso, agora sim vamos acelerar aqui no Linha de Passe. Paulo Calçade, quero ouvi-lo. 3-2 do Grêmio, 1-1 Galo, Grêmio e Palmeiras, Galo e Flamengo 1-1, 5 pontos a vantagem, 6 em disputa de Brasileiro, Libertadores e esse taco a taco que a gente estava vendo que deixou de ser isso no Brasileiro. Boa noite. Boa noite, né? boa noite, Paulo. O Abel, quando falou que estava encaminhado o título, ele não falou assim, né? Ele falou que o Flamengo seria entregue, o campeão. o termo que ele usou. Entregue. E foi isso que aconteceu. Tá aqui, a diferença de 5 pontos e tem 6 em disputa. Palmeiras ganha os 2 jogos, os próximos, e o Flamengo perde os 2. Não acredito que isso vai acontecer. Então agora o plano, o terreno dessa disputa deixou de ser o Campeonato Brasileiro e agora ele está em outro lugar, está em Lima. É Libertadores da América, onde, na minha visão, ambos chegam com as mesmas condições. É muito difícil analisar essa rodada se você quiser encontrar beleza, um jogo sublime. Então, cara, a gente está na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, com as coisas muito claras, aquilo que cada um precisa fazer, e uma final do Libertadores. Nessa altura da temporada, que é maluca, na quantidade de jogos, se achar que vai encontrar um jogo sublime, eu esperava o Flamengo melhor e o Palmeiras também para a final da Libertadores. Mas também eles não estão fora de uma realidade que é do futebol brasileiro, de chegar todo mundo estrupiado no final do ano. Então, o Flamengo, o Palmeiras, claramente teve nesta rodada o objetivo da Libertadores dentro de campo. E o Flamengo tinha que lutar para ganhar o título. E conseguiu empatar o jogo com o Bruno Henrique, mas foi muito difícil para o Flamengo. Se bem que vários jogadores jogadores que vão estar na final, né, como titulares, não jogaram hoje. Então o Felipe também conduziu o Flamengo hoje sem abrir mão de uma equipe forte na disputa da Libertadores. Eu entendo que faz todo sentido. Por quê? Porque são 5 pontos de diferença, restando 6 em disputa. Ele não podia forçar mais do que o Flamengo já forçou ao longo da temporada. Então, é tudo isso aí. Agora, esquece o Brasileirão. A partir de agora é final de Libertadores da América no sábado. E o nosso time está lá já para trazer todas as notícias. Acho que essa final vai ser bem legal. Bem legal. Acho que a gente pode ir para além dos 90 minutos. Opa! Olha só, já vamos chegar lá. Já que tem, né, cara? Vamos abusar Vamos desse aproveitar negócio. tudo que pode. Tô vendo aqui no chat, aliás, muita gente chegando. Like, hype o conteúdo no YouTube. E o Rafa. Hype. É uma função do YouTube, não me cobre. Eu gostaria de ser dono do YouTube. E daí você poderia me culpar, mas certamente eu não estaria com você nesse momento. Rafael Max, boa noite pra você. E esse... É muito engraçado, porque o Palmeiras jogou com o Grêmio, o Flamengo com o Galo, mas é inevitável a gente falar, e esse Palmeiras e Flamengo? Eles jogaram entre eles, de certa forma, né? Diretamente, né? Abraço, Felipe, professor Calça, Super Bir, né? Grande Eugênio, fã de esporte conectado com a gente aqui no Linha de Passe. Na verdade, a gente pode dizer com segurança que a final de sábado entrou em campo hoje, tanto na Arena MRV quanto lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Eu digo isso porque, dos 22 jogadores que entraram em campo hoje, somadas as escalações do Flamengo e do Palmeiras, eu acredito que no máximo 7 serão titulares no próximo sábado. E muito mais jogadores do Palmeiras que serão titulares foram poupados do que do Flamengo.
E alguns titulares do Flamengo entraram no decorrer do jogo, porque em algum momento o Filipe Luís sentiu que podia ser campeão brasileiro hoje. E que, convenhamos que, né, pelo elenco que o Flamengo tem, pela qualidade dos jogadores que o Flamengo possui, qualquer escalação que entre em campo, ela tem uma representatividade técnica capaz de fazer o Flamengo tensionar, alcançar as grandes vitórias. Mas a gente tem que dizer uma coisa que, para mim, é uma mistura de esgotamento físico com pressão psicológica. Nos últimos 9 pontos que o Flamengo disputou no Campeonato Brasileiro, ganhou 4 e poderia ter sido 3, não fosse esse gol do Bruno Henrique nos acréscimos. Nos últimos 9 pontos que o Palmeiras disputou no Campeonato Brasileiro, ganhou 2, perdeu 7. Ou seja, são 2 equipes que chegam numa condição de muito esgotamento a essa altura da temporada. Por isso que, diferentemente do Calçade, eu não acho que vai ser um jogo tão, digamos, solto a final do próximo sábado. Eu não falei que solto, não. Solto no sentido de ser bacana, de ser legal, de ser bom de acompanhar. Não, falei que vai ter até para prorrogação. Então, mas eu não acho... com 5-5, pode ser. Não, é exatamente isso. Eu acho que é um jogo muito mais amarrado e um jogo muito mais... Também assim. que entra nessa seara da questão emocional e da questão física. Eugênio Leal, quero te ouvir também. Eugênio, muito boa noite para você. E esse combo de jogos, a derrota do Palmeiras de virada, o empate no finzinho do Flamengo, eu quero te ouvir, Eugênio. Boa noite, Felipe, companheiros, fãs de esportes. O Campeonato Brasileiro acabou, não oficialmente, não matematicamente, mas pelo Palmeiras ter literalmente jogado a toalha. Eu achei que em algum momento poderia ter sido uma declaração do Abel para desviar foco, para mudar, enganar, surpreender os adversários, mas não. Ele praticou isso e o time até que fez um primeiro tempo razoável, mas depois que sofreu um empate, voltou mal para o segundo tempo, se entregou mesmo, aceitou a derrota. E o Palmeiras não tem mínimo interesse mais no Campeonato Brasileiro. Então, semana que vem ficou para semana que... Poderia ter acabado hoje, né? O Flamengo consegue um empate dos acréscimos. Tivesse mais uns 5 minutos ali, talvez ele tivesse virado o jogo contra o Atlético e poderia já oficialmente ser o campeão hoje. Mas isso deve ficar adiado para a penúltima rodada, o jogo com o Ceará no Maracanã, diante de um Palmeiras que desistiu. E eu acho um absurdo o Palmeiras ter desistido do campeonato. Ah, mas tem a Libertadores. A Libertadores é uma outra história. Joga hoje e sábado vamos ver o que acontece. Mas resolveram abrir mão do Campeonato Brasileiro. Eu, sinceramente, não entendo, não aceito, não sei como o torcedor enxerga isso. Claro, imagino que divida opiniões na torcida do Palmeiras, mas, sinceramente, um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, você chega na 36ª e abre mão. Bem, o Flamengo fez um primeiro tempo interessante, poderia ter feito já o gol de empate no primeiro tempo, ainda oportunidades ele criou para tal, perdeu algumas, até que a do Léo Pereira, absurdamente, né, debaixo da trave ali. E no segundo tempo recorreu aos titulares, né, os jogadores mais importantes saíram do banco, então o Flamengo ganhou força com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, especialmente o Arrascaeta, que é o craque do time, e não teve tempo para buscar a virada, mas é isso. Agora, Libertadores é uma outra história, é outro jogo, é outro foco, é outra história literalmente, né? Outros ingredientes nessa partida. Então, penso que hoje vimos um pedaço da rodada do Campeonato Brasileiro em que ficou, agora sim, para mim, muito nítido que acabou a disputa. O Flamengo é campeão. Vitor Birner, boa noite para você. Eu quero te ouvir também no seu destaque inicial. Boa noite, Tudo Mota, bem, Rafa, Calçade, Eugênio, aos fãs do esporte. Bom, primeiro quero valorizar muito o Campeonato Brasileiro, porque, como venho dizendo ao longo de toda a temporada, ele é o mais difícil de todos de ser vencido. Porque não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro por acaso. A Libertadores, eu sei, ganhar o tetracampeonato, ser o primeiro time brasileiro com 4 títulos, é maior do que ganhar o Campeonato Brasileiro, mas esse é um feito enorme que o Flamengo quase conseguiu. Eu sempre prefiro esperar o resultado final. Eu acho que aumentar um ponto a vantagem de hoje não muda nada do que era anterior. O Palmeiras precisaria ganhar 2 jogos e o Flamengo perder também. Ou seja, na pontuação não faz diferença nenhuma. A grande diferença é que uma rodada se passou para ambas as equipes. E o Palmeiras agora precisa que o Flamengo tropece ou que o Flamengo empate o jogo. Ou o Palmeiras passaria em número de pontos. Em número de vitórias, desculpe. Então, na briga, o grande peso foi uma rodada a menos para o Palmeiras tirar essa diferença. Hoje o Cruzeiro está em segundo lugar por pontos perdidos.
Se ganhar o jogo a menos que tem do Palmeiras, fica em segundo lugar, o Palmeiras cai para a terceira posição no campeonato. E a respeito dos jogos de hoje, o Flamengo não ganhou apenas porque perdeu muitos gols, porque o goleiro do Galo fez uma senhora atuação, porque teve um pouco de azar ou de imprecisão, cada um interpreta como quiser, os lances que bateu na trave, enquanto o Palmeiras, completamente modificado e largando o Campeonato Brasileiro, ou eu não prefiro não dizer largando, jogando como for possível e dando toda a prioridade para a Libertadores, porque o Palmeiras jogou para ganhar, porque o Abel estava lá no banco de reservas intenso, reclamando que ia ganhar o jogo. E ele tinha um time no papel bem capaz de enfrentar o Grêmio. O Palmeiras não gastou 700 milhões, quase 800 milhões de reais à toa. O Palmeiras entrou em campo hoje, se olhar principalmente o meio campo, com jogadores mais qualificados que os jogadores do Grêmio, obviamente não acostumados a jogar, fez 1-0 e aí o Palmeiras jogou muito mal. Mal na marcação, mal na construção. O jogo do Palmeiras e Grêmio foi um jogo ruim, o Grêmio não jogou bem para ganhar por 3-1. Já o Flamengo, acho que só não... 3-2, desculpa. Já que o Flamengo não resolveu o campeonato por imprecisão na finalização, por um pouco de azar, o Flamengo fez uma boa partida hoje. Mas e aí, como explicar? A gente tá falando do Palmeiras e tudo mais. Hoje eu sei que não tem, Calçade, de tanto parâmetro, time reserva. Mas se você pega o primeiro tempo, tava vendo com o Rafa na redação. Palmeiras jogando bem, a zaga do Grêmio dando com seus problemas. Aí saiu o gol no fim do primeiro tempo. Gente, é outro jogo no segundo, mas é outro jogo. Assim, de um time que se esfacelou. Sei, não é o time que vai jogar a final da Libertadores e não é o time que estava jogando os últimos jogos em que o Palmeiras também deu suas vaciladas. Mas o que acontece, A gente sempre fala isso em relação ao Flamengo também, que é... O Flamengo é um baita elenco e tal, mas aí você tira alguns jogadores e a gente não trata o Flamengo como um baita elenco. Se você tem um grupo que tem quantidade e qualidade, quando ele não está escalado com aqueles titulares que podem mudar a qualquer momento a cabeça do treinador. Mas você fala, mas o Flamengo é reserva. O que é um Flamengo reserva? O Flamengo hoje tinha Samuel Lino, tinha Luiz Araújo, Carrascal. Você pegar o valor desses jogadores, isso não é um time... podem, talvez, em determinado momento, não fazerem parte da escolha do treinador. Mas aí não é que Flamengo e Palmeiras, com equipes modificadas, há um degrau enorme entre uma equipe e outra. Isso acontece na maioria dos times brasileiros. Os outros 18 são assim. Palmeiras e Flamengo não. É claro que tem características diferentes. Tinha um meio de campo com o Emiliano e o Aníbal. Você tem pegada no meio de campo. Então, imagino por que esse meio de campo. Você está com um time modificado, você vai barrar ali o jogo. Mas eu não acredito que o Palmeiras, desses 11 jogadores que foram deixados de lado, que treinaram hoje em São Paulo, viajaram para Porto Alegre para ir para Lima, que você vai ter exatamente esses 11 dentro de campo. Assim, me intriga esse fato do Abel, olha, essa aqui é minha escalação, Felipe. A escalação não será com os jogadores que ficaram fora. Aqui, isso aqui é meu time. A base é essa, mas não será essa escalação. O que ele fez foi tentar levar, para minha visão, tentar criar uma vantagem do ponto de vista físico para a final de sábado. Então, assim, quem jogou na terça... E ganhou 2 treinos com esses jogadores. E treinar. Porque você treina... Estão fora, óbvio. E treina, e quando você joga, no dia seguinte você já morreu. Sim. O dia seguinte não tem um treinamento. Você vai tentar regenerar o jogador. Sim. Então, a quarta-feira já era... vai ser o dia de viagem. E aí quinta-feira. Viagem longa. E você também não vai forçar a barra. Então, o Flamengo optou por uma outra saída para disputar o título brasileiro, mas também deixando gente no banco que vai jogar a final. E cada um trabalha dentro do seu grupo. Não existe a mesma receita para Abel e para Felipe Luiz, e ambos terão que empregá-la antes de uma final de Libertadores da América. Agora, eu não consigo encontrar uma vantagem na final. O Flamengo, o momento do Flamengo... Nem o momento, é isso que eu ia perguntar. Superior. Até porque é o seguinte, o Flamengo sabe que vai ser campeão. O Palmeiras sabe que não vai ganhar o Brasileiro. Na final você já tem isso dentro de campo. Só que é uma outra final. É a oportunidade de quem não vai ganhar falar, eu tenho um título grandão também em cima de você. Então vai ser uma baita final. Acho que vai ser a final dura, sabe? Como falou o Rafa, assim, não acredito numa exibição fantástica de futebol. A do ano passado talvez certamente melhor, que mesmo com um a menos, o Botafogo... Compensou. O Botafogo jogou um grande futebol.
com um jogador a menos, que entendeu o que precisava ser feito taticamente e tecnicamente foi muito bem. Mas é outra conversa. Vamos ouvir o Abel. O Abel chegou. Bora. Eu acho que a entrevista dele vale até mais do que o jogo, né? Pra gente até debater ser. aqui. Vamos ouvir o Abel. Vamos ver. Abel. Que você falasse, além do jogo, da estratégia